Neste momento, convidamos o excelentíssimo senhor desembargador José Américo Penteado de Carvalho para proferir a conferência de abertura, os arquivos na promoção da justiça social. O desembargador José Américo Penteado de Carvalho é graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba em 1993 e em Medicina pela Universidade Federal do Paraná no ano seguinte. Possui pós-graduação em Direito e mestrado em Ciências Jurídico-Criminais pela Universidade de Lisboa. Lecionou Direito Penal, Processo Penal, Medicina Legal e Bioética e Processo Penal na Faculdade Metropolitana de Curitiba. Ingressou no Ministério Público em 1994, atuando como promotor em diversas comarcas do Estado. Foi nomeado em 2022 pelo 5º Constitucional do Ministério Público do Paraná para integrar o quadro de desembargadores do Tribunal de Justiça do Paraná. Desde 2023, é presidente da Comissão Permanente de Avaliação Documental, CIPAD, do Tribunal de Justiça do Paraná. Bom dia a todos, a todas as pessoas que estão aqui, que merecem sempre o prestígio e pelo esforço de angariar conhecimentos. A Universidade Federal do Paraná é uma instituição de ensino muito cara para nós todos, né? A instituição com uma potência científica, é assim reconhecida em todos os setores, e a reunião e sempre união de esforços das atividades educacionais em âmbito de ensino superior é sempre bem-vinda. E o professor Helder, que é a quem eu cumprimento, e cumprimento através dele a todos os professores da casa, e também cumprimento ao corpo discente, e também aqui cumprimento os profissionais que não são exatamente da área de arquivologia, ou não são profissionais, são profissionais externos, como inclusive temos aí os nossos profissionais e equipe da Comissão Permanente de Avaliação Documental do Tribunal de Justiça do Paraná, que vieram prestigiar pela importância do evento, todos vocês. Merece, exatamente, professor, esse respeito. E o que poderia um magistrado hoje contribuir é com uma visão muito própria, né? Talvez com algumas indagações que fiquem subjacentes, mas isso faz parte do diálogo acadêmico, isso faz parte da evolução. E o que eu pus aqui é uma visão inicial que nós temos no Tribunal de Justiça, através do exercício das atividades da Comissão de Avaliação Documental do Tribunal. E talvez sejam bem apresentadas na medida em que elas revelem um raciocínio de quem está para fora das atividades profissionais, a princípio, né? Aquele que vê, né? Aquele que recebe as atividades profissionais da arquivologia. E, com esses cumprimentos, eu colocaria já para os senhores uma primeira ponderação, que tem algo a dizer, né? E diria o seguinte: se estivéssemos analisando a conduta de um tarotista, de um médico imaginologista e de um advogado, o que nós poderíamos concluir que eles têm em comum? Todos fazem apreciação de um fato, de um evento de vida. Tomam elementos de dedução de conteúdos que interessam ao consulente, paciente ou cliente. Os três aplicam conhecimentos e procedimentos de extração de informações. E, a partir de arquivos estáticos ou dinâmicos, com diretrizes para analisar um fato, um evento, uma situação e responder a questionamentos de terceiros e de si mesmos, porque com a atividade de resposta às questões postas pelo consulente, acabam por responder a indagações advindas internamente, em seu raciocínio técnico em cada caso. Mas aplicam procedimentos com diretrizes que permitem uma reflexão séria em instantes sobre um determinado questionamento do cliente,
e que conduz a uma conclusão, um diagnóstico, uma previsão, uma postulação, e apresentam suas próprias conclusões e propostas de encaminhamento ao caso, e aconselham, nos limites de suas atribuições, o consulente. No caso do tarotista, entretanto, nem sempre fica documentada a consulta, nem sempre fica documentado o seu trabalho, nem suas conclusões, mas ele apresenta informações e diretrizes de proceder ao consulente, que lhe sejam úteis para um proceder ou reconhecer uma situação que não reconhecia. Quem foi no tarotista sabe disso. Pode que o resultado final previsto pelo profissional do tarô eventualmente não ocorra, ou ocorra com algumas nuances, seja porque não foram documentadas e a pessoa não se lembra, senão só por uma memória visual daquilo que via à época, naquela documentação dinâmica de um raciocínio, mas também porque podem interceder os encaminhamentos próprios do livre-arbítrio de cada um que toma os conselhos orientativos do profissional cartomante. No caso do médico imaginologista, aqui, sem se confundir com o médico atendente, uma medicina hoje multiespecializada, ele documenta a sua atuação e a visão que teve do ato e o momento do atendimento através de um exame complementar diagnóstico, em uma imagem de exame médico complementar, fazendo um laudo que contém um relatório, uma descrição e uma conclusão. Embora não atenda o paciente na sequência, pois que o atendimento é feito pelo médico atendente, clínico, cirurgião, por exemplo, ele dá sua impressão com base em uma fotografia no momento em que recebe o paciente, não emitindo opinião, ao menos direta e final, sobre um diagnóstico e prognóstico, que estará a cargo do médico assistente, lá adiante, no percurso do serviço médico, embora possa deles participar parcialmente, porque é o médico clínico, o cirurgião, que irá finalizar o diagnóstico, irá arrematá-lo e com o paciente decidir o plano terapêutico, à vista daquele exame, bem da verdade. No caso do advogado, ele tem uma visão técnica sobre a situação do seu cliente e deve proceder à comprovação dos detalhes fáticos e comportamentais que constituem fundamentação da defesa da pessoa, aduzindo não somente sua experiência pessoal de vida sobre como as coisas naturalmente ocorrem, como também as normas legais vigentes que estão favoráveis aos seus defendidos. Ele emite uma opinião técnica, mas ele não julga, em algum grau porque ele está com algum grau de parcialidade, porque ele está na defesa dos direitos da pessoa que é seu defendido. Mas pode que não deixe de participar ao consulente as suas impressões e até para ele dê um prognóstico jurídico. A ação pode ser favorável, a ação pode ser desfavorável, a depender da jurisprudência, a depender das provas que a gente consiga documentar, se vale a pena ou não apresentar uma determinada medida judicial ou recorrer. Mas, de uma ou de outra forma, ele depende, para o sucesso de sua atuação, das provas que estão nos autos ou as que conseguiu produzir, e de uma interpretação dessas provas depois. Porque o juiz julga de acordo com o que está no processo, como norma geral. E um magistrado julgará, assim, dando uma interpretação àquela documentação do processo. Porque não é um profissional isolado do mundo, também o responsável pela gestão documental deve ter em conta tais similitudes e disparidades entre as profissões quando se propõe a sua intervenção profissional e quando trata da questão de acesso ao serviço de informação e de resultado interventivo, porque são desses momentos de sua participação social é que poderão contribuir com elementos que se constituem fatores influentes na justiça social. A responsabilidade do gestor de arquivos é evidente. Ao passo que ele é o mestre responsável pela salvaguarda de um acervo documental, também o é pela delicada tarefa de resgate, e não só de tratamento documental, mas de resgate de um conteúdo material do documento e de um conteúdo intelectual daquele arquivo, que são duas coisas, ou que podem ser até duas coisas distintas, inclusive para efeitos jurídicos. Primeiro, quanto ao resgate do documento material, que se constitui no suporte físico da informação, pois cabe àquele profissional a quem se atribui a função de recuperação da estrutura física propriamente dita, o seu restauro da melhor forma e com a maior fidelidade e qualidade. E com uma qualidade que se aproxime da originalidade do documento,
a permitir a sua futura consulta, pois também a base física do arquivo é alvo de análise do seu leitor ou do seu consulente. Excluir ou manter um documento ou dá-lo por inviável num restauro é uma decisão extremamente delicada na gestão do documento. Mas imagine num tribunal de justiça, num tribunal em que nós tenhamos que sempre guardar tudo aquilo que justificou decisões. Em segundo, a responsabilidade relaciona-se com a missão de resgate do conteúdo, que demanda a recuperação do documento danificado ou adulterado, por exemplo, pelo tempo ou suscitivo de dano ou alteração temporal, como todos os documentos o são. A parte intelectual do documento, a que se constitui o conteúdo informativo do arquivo, é de destacada importância para evidenciar o dever ético do gestor do documento e do arquivista ou do profissional que está tratando o documento. Essa missão é a mais importante e mais difícil para o profissional, porque o tratamento da parte intelectual do documento relaciona-se com o especial dever de manter-se a fidelidade enunciativa do arquivo, isto é, a mais pura vinculação do conteúdo intelectual com a sua finalidade informativa. E este é um dever de difícil atendimento, embora de necessário cumprimento, um dilema, mas que deve ser enfrentado. Quando o profissional trata o documento e prontifica-se a extrair dele o seu conteúdo informativo, assume o especial dever ético de ter uma intervenção neutra, indene de impressões meramente pessoais, e que contaminem a adequada apreensão de seu conteúdo informativo por aqueles que têm visões múltiplas ou diferentes daquela do arquivista. O profissional não pode ter apenas um só enfoque específico e pessoal, porque a parte intelectual do arquivo deve ser resgatada de forma que venha a se apresentar neutramente, e a salvo de preconceitos ou disposições pessoais de quem extrai o conteúdo para o público, e a salvo de pressões externas, inclusive, políticas, às vezes, ao ato arquivístico. E aí temos exatamente um dilema muito importante, porque se nós falamos em uma instituição de ensino superior, nós temos determinadas necessidades, e temos uma situação no tempo e no espaço. Se nós falamos de um tribunal, nós temos determinadas necessidades, e uma situação e um histórico no tempo e no espaço. Esta é uma preocupação importante do tratamento arquivístico, pois a extração do documento intelectual, do documento com tendências, com impressões pessoais, contaminando, apresenta um documento potencialmente perigoso, ou que apenas cuida em salvaguardar o acervo na parte que tem relevância para sua preferência pessoal. Tratar o documento com cuidados éticos, e esta é uma proposta que deve ser permanente, é resguardar o conteúdo intelectual do arquivo, exatamente credenciando amplo acesso sobre outras óticas que não as pessoais do arquivista ou do profissional contratante. Trabalhar de forma ética significa extrair dele seus conteúdos e tipos com a mais firme imparcialidade para que se permita que, no futuro, o leitor do documento, o seu futuro intérprete, em algumas das áreas do conhecimento humano, possa dele utilizar-se amplamente. Qualquer que seja a sua linha futura de pesquisa de informação, e qualquer que seja a sua instituição, a instituição de ensino, a instituição de um sistema judiciário, a instituição de um sistema de seguridade social, enfim. Cuidado para não contaminar. Isso é um dever ético de quem é responsável por um documento. Cuidado para não contaminar, que é a visão enunciativa do documento, ou cuidado para não modificar pessoalmente um conteúdo informativo quando o tratamento da parte cognitiva do documento. Em âmbito de relações interinstitucionais, e particularmente em sede de acordos e convênios entre instituições sociais e jurídicas, surge mais evidente uma tal necessidade quando se está a pretender um intercâmbio de intenções e a soma de esforços para resgate histórico e conhecimento da trajetória de intervenção de uma dessas instituições em sociedade. A necessidade de construção de sistemas de resgate e tratamento documental destituídos de vertentes ideológicas ou de procedimentos de imparcialidade indagável quanto ao trabalho arquivístico, pois não pode ser este senão um sistema equilibrado de promoção de acesso às informações e ao conhecimento, enfim,
que o acervo da instituição hospedeira detém, em contraste com um sistema de tratamento documental que insira elementos ou posições artificiais, para além do que admita uma ação arquivística neutra, embora não subserviente, equilibrada, embora não refletiva, de elementos externos descolados do conhecimento científico fundamentado para aquela atividade. Para que, ao final, o convênio ou protocolo de intenções sirva para a construção, sob o princípio de neutralidade, de um sistema arquivístico de resgate, preservação, organização e indexação acessível da documentação, que se constitui em espaço para análise crítica futura dos seus destinatários, dos seus possíveis interessados científicos, e para que esses recebam acesso futuro, viável, amplo, a um conteúdo de pureza cognitiva, sem contaminações, embora passíveis de críticas e perspectivas científicas, portanto, essencialmente objetivas. Também no tratamento e salvaguarda dos acervos documentais originados das instituições de ensino superior, tais critérios, de fato, merecem estar em pauta. O resgate documental, e nós sempre percebemos que isso é extremamente relevante, desde a sua identificação em acervo geral oficial, ou porventura não conhecido ainda como oficial, até a sua seleção para a recuperação, se porventura estiver em situação que exija restauro, deve perfectibilizar um tratamento adequado, que admita e garanta a neutralidade do seu conteúdo intelectual e também a sua salvaguarda com arquivo idôneo e imaculado, a permitir um resgate histórico do evento ou da situação documentada no arquivo. Há, porém, nuances pertinentes à instituição da qual se origina o arquivo, que compreensivelmente se incrustam no conteúdo intelectual do documento e mesmo na sua estrutura física, que pode aportar maior ou menor informação, a depender do tempo e da instituição, dos domínios sociais e dos conflitos que atingem a sociedade. Nuances que podem ser naturais à finalidade institucional da casa que pertencer ao arquivo. Mas, ainda assim, o respeito a uma principiologia ética de salvaguarda e tratamento de conteúdos intelectuais das estruturas materiais do arquivo deve basear-se na imparcialidade pertinente ao resgate do que informa também o acervo. O tratamento e a salvaguarda importam também na construção e conhecimento historiográfico da instituição, portanto. Suas origens, suas sucessões e o encaminhamento de suas tendências, aspectos científicos de ensino. Justo exigir-se de quem era o responsável, dos responsáveis do poder público mesmo, o atendimento desses cuidados com os arquivos. Os arquivos da instituição de ensino superior destinam-se a documentar as atividades essencialmente pedagógicas e as administrativas que dão suporte à atividade educacional finalística, advindo daí a imposição ético-normativa de que os arquivos pertinentes da instituição de ensino superior atenda a requisitos de segurança, de garantia de cumprimento das suas funções sociais, de atendimento da relevância comunitária da atividade acadêmica e da pesquisa de formação de profissionais e ainda de pessoas preparadas para a sociedade. A ação arquivística, pois, deve voltar-se a estabelecer uma sistemática de tratamento e salvaguarda acessível e socialmente útil do conhecimento humano, derivado da atividade de ensino e de pesquisa, e ir até mais além, porque o que se documenta na instituição de ensino é a formação boa de pessoas, e isso é fundamental. Quando se está a falar de cuidados ao acervo documental da instituição de ensino superior, está sendo colocada em causa a responsabilidade pela salvaguarda dos documentos como sendo da instituição de ensino superior em si. Respeitadas essas premissas e finalidades da instituição, o arquivista, chamado a intervir no tratamento e salvaguarda do acervo acadêmico, responsabiliza-se por uma intervenção imparcial, que promova a ampliação de conhecimento e de facilitação de acesso às informações socialmente relevantes e aos dados importantes àqueles que nelas se formam, como contribuição à dinâmica da justiça social, particularmente registrando os elementos de conhecimento, as medidas de igualdade e de equidade formativos do aluno e do profissional egresso e dos eventos que significam atendimento ou, em contraste, violação de direitos. No desenvolvimento de atividades de preparo e de formação profissional, formação que é tanto técnica como pessoal,
do estudante, como eu asseverei, a instituição de ensino superior deve, dentro de um sistema registral adequado, emitir os documentos comprobatórios pertinentes que revelem o aprofundamento da formação para o nível pertinente do respectivo período de frequência do curso, ou parte dele, e ainda o histórico que lhe comprove a vocação de sua formação profissional, que poderia ser para o setor público ou para o setor particular, e os limites de sua formação. Nos diversos cursos da instituição de ensino superior, há vocações, a depender, inclusive, da instituição, né, e da situação dela, no âmbito público, federal, estadual ou, eventualmente, particular. E se há essa indiscutível responsabilidade social na Casa de Formação Educacional, ao tratamento e à salvaguarda de acesso devem ser aportadas as ferramentas próprias, éticas sempre, com a imparcialidade possível, para desvelar-se tudo o que seja necessário para compreender a instituição de ensino no seu tempo e no seu espaço comunitário. O que já suscita a compreensão de que a atividade de tratamento de guarda deve seguir uma diretriz principiológica de ética, mas não precisa negar o resgate de elementos cognitivos pertinentes à instituição, a que pertence o acervo de origem e a relação temporo-espacial humana em que se situa ou que se situou a instituição de ensino ao momento da lavratura do documento. E dessas funções específicas da instituição de ensino superior decorre a vinculação de fornecimento ou de guarda documental para o futuro, o que inclui os cuidados com o seu acervo, cuidados de manutenção e até os procedimentos para a correta destinação em caso de finalização das atividades institucionais ou de sua sucessão funcional ou existencial. As instituições de ensino superior têm como dever inafastável estruturar um sistema de cuidados de acervo documental acadêmico, porque ela é sede exatamente da formação de pessoas no plano técnico e no plano humano, e intercedem amplamente no fomento de fatores positivos para a garantia de justiça social. O ponto motor da justiça social um ponto motor fundamental é a educação. A importância da intervenção arquivística nesse cenário é de todo clara, porque a arquivologia se torna importante instrumento para assegurar positivamente essa influência da instituição de ensino na justiça social. Daí que a sua responsabilidade pela emissão, por exemplo, de documentos certificatórios com conteúdo informativo sobre uma vida acadêmica ou uma formação pessoal é, de um lado, da instituição de ensino que se propõe ao oferecimento do curso formativo. E dela a responsabilidade pela criação e salvaguarda do acervo documental, ao que se adere a responsabilidade por legar ou entregar, no sentido de legado, entregar a salvo ou legar o acervo documental quando do eventual encerramento de suas atividades de ensino a outra instituição de ensino que lhe suceda ou disponibilizar ao órgão estatal gestor do sistema de ensino naquele nível. Ou seja, há um possível correspectivo dever, direito das instituições de ensino. Um correspectivo dever, direito para com acolhimento e preservação do acervo documental daquelas que findam e um dever subsidiário do Estado de estruturação de um sistema de acervo documental para salvaguarda de documentos oriundos das instituições de ensino superior que finalizam suas atividades por quaisquer motivos. E isso se chama vigilância de acervos. As instituições sociais e civis, portanto, todas elas com ênfase, as de ensino, mas também as do sistema de justiça, por exemplo, são responsáveis pela qualidade também do arquivo, pelo conteúdo informativo do acervo, vinculando os dados que ali são aplicados aos fins a que se destinam os documentos e, particularmente, a atividade daquela instituição na promoção dos direitos constitucionais a elas vinculados. Não é à toa que o Tribunal de Justiça, por exemplo, tem uma comissão permanente de gestão documental, pela importância da conservação de memória, importância da conservação da linha histórico-técnica de documentos seus produzidos na atividade judicante. E uma comissão, percebam, que é permanente, não é para um determinado momento,
com preservação no tempo do acervo, na parte que importa o conteúdo, pelo conteúdo informativo. Conforme preconizam as normas de regulamentação da preservação documental e de memória do Poder Judiciário, os tribunais devem estruturar-se para garantir a adequada gestão da memória e da avaliação documental pertinentes a essas atividades judiciárias finalísticas, eventualmente até as acessórias, quando contribui de outra forma com a sociedade. Com o estabelecimento normativo do Conselho Nacional de Justiça, na resolução, através da resolução particularmente 324/2020, o Tribunal cria uma estrutura de gestão permanente de avaliação documental e de memória, através de comissões de caráter permanente, dentro de um Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário, denominado PRONAME, para veicular a política nacional nesta área em cada um de seus tribunais, estabelecendo princípios e diretrizes de avaliação e triagem documental e de preservação do acervo, com destaque de promoção aos arquivos relevantes para garantir a qualidade das atividades do tribunal e da memória, em particular, de cada instituição. Uma atividade, um sistema interno de gestão de documentos, com relevo para o que aconteceu e com perspectivas de importância para tudo que for feito a partir daquele resgate que nós temos e da conservação e tratamento de documentos. Apenas a título de ilustração, interessante como exemplo, que no item 4º da Carta de Porto Alegre, editada no Encontro Nacional de Memória do Poder Judiciário, na edição agora de 2023, recente, reforçou seu compromisso pela atuação em rede e com enfoque na inovação, cooperação institucional e estabelecimento de parcerias por meio de contratos, convênios e termos de cooperação, porque constitui meios adequados para promover o aprimoramento da gestão de memória com ampla participação, integração e observância da pluralidade inerente à sociedade e ao vasto patrimônio cultural brasileiro. E por causa disso é que nós fizemos, o Tribunal de Justiça e a instituição tão nobre da Universidade Federal do Paraná, já um convênio de gestão e salvaguarda de processos de um determinado período histórico, que é importante para o tribunal se conhecer a partir desses documentos, e é importante para uma intervenção social da instituição de ensino. E um convênio, professor Helder, que pode ser até melhorado, pode ser até prorrogado. Uma tal visão demonstra a delicadeza da interface multidisciplinar e convergência dos saberes ligados às áreas de memória, da história e do patrimônio, com aquelas da museologia, da arquivologia, do direito, da gestão cultural, da comunicação social e da tecnologia de informação, tendo como objeto o acervo de uma instituição de grande porte, pela evidente importância dos arquivos produzidos na sua atividade jurisdicional em prol de uma intervenção social equilibrada. E aí se tem uma visão adequada ao raciocínio de que os deveres e direitos íncitos à atividade de preservação documental e da memória derivada do acervo de uma instituição de ensino jurisdicional ou outra, que relevam na maior ou menor entrega de contribuições à consecução de uma justiça social. Apesar de uma dificuldade natural de definição específica dessa expressão, justiça social é uma compreensão ampla, variável e até especialmente dinâmica, no tempo e no espaço, e de sua concretização na realidade humana, toda atividade que pretende contribuir para a garantia de igualdade e equidade dos indivíduos na vida em comunidade são atores com influência positiva na justiça social. O respeito ao acervo da instituição de ensino, no sentido da vigilância em preservação e tratamento documental, é elemento de garantia de um patrimônio documental efetivamente informativo, desde que respeitadas aquelas diretrizes de neutralidade e imparcialidade no resgate documental, material e intelectual, permitindo a certificação de informações relevantes para o caminho acadêmico de graduação, de pós-graduação, bem assim para além das margens da instituição de ensino superior, para o ingresso propriamente dito na vivência profissional em sociedade. O documento é preciso para que haja essa exportação do profissional à sociedade. E isso é de todo evidente. A relevância dos arquivos documentais para âmbito social já se apresenta, desde logo,
quando se constituem parte de um sistema de garantia à sociedade. O documento é um sistema de a documentação é um sistema de garantias, faz parte de um sistema de garantias. Com esta perspectiva é que se revela uma função social da atividade arquivística materializada nas atividades que garantem concretamente a acessibilidade dos documentos sob aspecto físico e sob aspecto intelectual, e que garantem o exercício de direitos pertinentes ao conteúdo documental, e mais, que garantem a obtenção, a consecução de cumprimento lídimo dos deveres suscitados com o conteúdo documental. Pois os arquivos e os documentos nele contidos podem ser comprobatórios do poder de exigência de cumprimento de deveres, poder este entregue também ao terceiro interessado. Numa visão de fora para dentro, de fora da arqueologia para dentro dela, uma visão institucional de possíveis interessados no conteúdo intelectual do acervo e dos resultados derivados do resgate documental, por exemplo, de um tribunal, o órgão do Ministério Público, instituições outras, como as de assistência social, o que se espera dos trabalhos protetivos de ação arquivística é não somente a garantia de aplicação de procedimentos que assegurem a originalidade e imparcialidade do arquivo e acervo, e de partes dele, tanto do ponto de vista material como intelectual, como adequação de acesso às fontes informacionais disponibilizadas da forma mais amplamente acessível e democrática para a instituição e para o indivíduo, a partir já da etapa de indexação dos arquivos e de estabelecimento de modalidades de acesso e outras atividades de facilitação de conhecimento do conteúdo. Atente-se a essa visão que pode transcorrer de dentro da atividade de resgate e de proteção arquivística concretizada para fora desta, para efeitos externos à atividade de gestão documental propriamente dita, pois se fala aqui em democratização e disponibilização ampla e adequada de fontes informacionais, e pois de ações voltadas à consecução de justiça social, isto é, ações de uma justiça inclusiva em sede e âmbito da vigilância em documentos. E é concretizada uma justiça inclusiva nessa ação arquivística ao se facilitar o acesso de pesquisa e conhecimento de conteúdos devidamente organizados e situados em um acesso aberto, código aberto, mas um acesso aberto para a cognição desse conteúdo. As atividades de proteção e resgate de acervos, portanto, representam instrumentos de garantia de direitos. A ação arquivística intercede positivamente na concretização paulatina da justiça social, na medida em que vier a assegurar o exercício de direito e garantir a consecução do cumprimento lídimo de deveres derivados, os direitos e deveres do tratamento e salvaguarda de arquivos institucionais, de acordo com princípios éticos de um sistema de cuidados de acervos. E perceba-se que tais ideias, constituindo-se em raciocínio ético das atividades em arquivologia, almejarão também, em um mar de possíveis indefinições, porventura, na temática da justiça social, ao reconhecimento de marginalizações, ao apontamento de possíveis dados documentados e, às vezes, subdocumentados, de classes ou comunidades discriminadas socialmente, ao reconhecimento de elementos objetivos, documentados ou subdocumentados, de preterições humanas históricas e mesmo de elementos demonstrativos, de tentativas de reparos e de estabilização ou recondução à igualdade e equidade, através de cuidados científicos com elementos informativos relevantes para informar a ocorrência de violação de direitos humanos, episódios históricos de dominação, conflitos em torno da disputa social de poder e de posições, e mesmo, de forma imparcial, de procedimentos para recuperação dessas violações ou enfrentamento delas, quando assim se identificar. A justiça social, pois, é permeada de complexidade e de multiplicidade de fatores. Os elementos conceituais do que seria uma justiça social e no que a sua concretização na ação arquivística seria viável, se constituiria particularmente de um pensamento crítico na ação arquivística, e que é um ponto fundamental que aqui se trata. Mas com o dilema
de verificar se a ação de preservação e salvaguarda, crítica embora, não transborda de limites éticos esperados em uma movimentação técnica de um sistema de cuidados de acervo documental. Esta atividade arquivística, assim principiologicamente exercida, permitirá demonstrar continuamente a relevância dos arquivos institucionais e também os pessoais de interesse público na construção do contexto social e na identificação de elementos que garantam mecanismos sociais de justiça, como se demonstra, desde logo, no poder de acesso aos acervos arquivísticos públicos, viabilizada pela Lei Federal de Acesso à Informação, número 12.527, de 18 de novembro de 2011, e nas atividades concretas de vigilância em tratamento e salvaguarda de arquivos que lhe viabilizem. Para que a sociedade reivindique o acesso aos acervos documentais das instituições como instrumentos de recondução às políticas e programas de administração pública e os direitos correspondentes, inclusive, ainda não totalmente firmes nas sociedades, através desses mecanismos éticos e de vigilância, tendo como parâmetro o rol de direitos sociais declarados na Constituição de 88. Eu finalizaria agora com um pequeno raciocínio. Não poderíamos chegar exatamente a uma precisa e final conclusão de que a atividade de tratamento e salvaguarda de arquivos é uma atividade exatamente de judicatura, na acepção de censura que a expressão porta. Uma atividade de decisão final sobre apresentar ou excluir um determinado conteúdo material ou conteúdo intelectual de um determinado ou de determinados documentos. Porque esta atividade de decidir sobre sua interpretação final de um documento intelectual ou sobre um conteúdo material do documento e também a decisão sobre a utilização de uma ou outra parte de uma estrutura material de um arquivo é algo sempre questionável, pois que o tratamento e a salvaguarda de arquivos deve ficar sempre em aberto para o destinatário. Isto é, deve haver cuidados com formatos críticos, mas apresentados de forma ampla ao acesso, ficando a cargo de um ou de outro momento e parâmetro aquele indivíduo, aquela comunidade em que será aportado o documento ou o conteúdo informativo de um arquivo para o usuário do arquivo ou seu futuro pesquisador, eventualmente, deliberar. Porque mesmo que o enfoque de uma determinada atividade, ou mesmo de uma determinada ferramenta arquivística sejam temas de justiça ou justiça social, é sempre importante lembrar que a justiça, qualquer que seja ela, tem mais de um enfoque, mais de um lado, mais de um fundamento de validade. E a decisão nem sempre será digital, mas analógica. Nem sempre será eterna, mas decisões mutáveis, de acordo com o tempo, de seu desenvolvimento e de acordo com os novos conhecimentos humanos que sucedem os atuais. A própria justiça social é um raciocínio de mão dupla, ou de mão múltipla, na medida do ir e vir de fundamentos e de suas definições. Tal ponto de vista suscita a reflexão sobre a eficácia para o universo dos arquivos, tanto a eficácia na gestão dos acervos como instituições dotadas de recursos, procedimentos, etc., como da adequação de sua função para a sociedade, a qual os arquivos contendem com a justiça social, porque contribuem com o conhecimento e aplicação de elementos de fomento e de viabilização de justiça social. E o desenvolvimento de técnicas éticas de ação arquivística é essencial ao desenvolvimento científico contributivo à justiça social, na medida em que permitam a identificação de elementos cognitivos que dissequem a relação dos arquivos funcionalmente à sociedade em que está ou que poderia estar inserida, admitindo uma tal inserção social em realidade humana permeada de conflitos de pessoas, naturalmente, atividades e povos, e, particularmente, na disputa por posições ou por dominação, na existência de posições de igualdade e de desigualdade e na relação domínio-legitimidade de posições de poder social. Daí a relevância de procedimentos éticos constitutivos das ações arquivísticas, que permitam, dentro dessa principiologia de trabalho, a reconstrução da memória de eventos, como aqueles de resgate arquivístico necessários à recuperação intelectual e compreensão de processos de dominação e de conflitos. Por exemplo, atividade de resgate histórico arquivístico vinculada
a Comissão de Verdade para o restabelecimento do amplo conhecimento histórico do período ditatorial brasileiro, com uma reconstrução e resgate documental e informativo aberto e acessível à sociedade civil e à comunidade científica. Críticas seriam merecidas, portanto, à subserviência de posições dominantes na construção de sistemas de busca de registros, de conhecimento humano e de preservação de acesso ao acervo em uma instituição. Ou seja, para uma contribuição efetiva à justiça social e, pois, à busca do equilíbrio e da igualdade de acesso aos direitos e às oportunidades, a ação arquivística deve ser pela amplitude de conhecimento e preparo científico do profissional, mestre dos arquivos, em uma sistemática de tratamento e salvaguarda documental, imparcial na construção e aplicação de um sistema de resguardo e preservação e de tratamento de um acervo, mas sem deixar de estar ciente a essa necessária crítica à subserviência, a posições ilegítimas de domínio, sem deixar de reconhecer que a atividade de tratamento de salvaguarda está inserida em uma sociedade com estes vieses de conflitos e disputas, pressões e tensões. A ação de tratamento e preservação documental deve ser levada a cabo sob um senso crítico, objetivo, científico, devidamente ciente de marcos temporais e de processos sociais historicamente reconhecidos, e com o que de indagação por aquilo que não se conhece. E é da ética da não sonegação da informação que se deve tratar desde logo. A busca não pode ser pelo representante dos trabalhos de arquivologia, uma busca de impressões pessoais apenas, uma busca que concretize tão somente uma visão idiosincrásica em detrimento de uma oferta informacional em democracia, e que democratize ou em prejuízo de uma oferta informacional que restrinja um raciocínio posterior por visões que não sejam exatamente aquelas pessoais do profissional responsável pelo resgate histórico ou preservação de acervos institucionais. E isso é um temor que as instituições têm, porque o resgate, às vezes, é atribuído em comunhão de esforços a outros profissionais ou a outras instituições. Ou seja, a intervenção da arquivologia é uma atividade que se afasta da negação automática, da ocultação e de uma restrição da gestão da informação derivada do acervo institucional. E sua ação contribui com a justiça social enquanto exercida com critérios que permitam que a salvaguarda e o tratamento de documentos e informações sejam criteriosamente assegurados acima das pessoalidades do arquivista e também livre de tensões, de discriminação ou de domínio. Assim, o arquivo sempre cumpre uma função social com a participação concreta no aporte de meios de acesso à informação, com o tratamento e resgate de informações de fragilidades sociais, de conflitos sociais e de populações minoritárias, com a salvaguarda historiográfica e de construção da memória cultural. Para mais, já finalizando, asseveraria que parece responder também à indagação do quanto a arquivologia contribui para a justiça social, o raciocínio de que o seu profissional pode bem contribuir na sua intervenção ética para uma política de acesso, frisando-se, política de acesso e de disseminação da informação dos acervos públicos e privados de relevância pública, auxiliando a modelação das políticas de memória e de resgate histórico e social, com a entrega de valores informativos à sociedade, inclusive aqueles que permitem o exercício mais concreto da cidadania. E que assim eu faça, através de mecanismos e ferramentas de uma atividade que se permita ser, ela mesma, atividade de gestão documental, sindicável. Atividade de tratamento e salvaguarda de documentos deve ser sindicável. Como a decisão judicial é sindicável, ainda que dentro do próprio tribunal e dentro de um sistema de justiça por alguns níveis. Mas deve ser sempre sindicável, e mesmo que permeada de dilemas éticos. E o tarotista, o médico, o imaginologista e o advogado? Que relevo para uma ação arquivística?
todos eles têm o seu valor para o social. Todos os profissionais têm algo a demonstrar. E na ação arquivística, num sistema de vigilância de acervos institucionais, as melhores qualidades de todos esses profissionais, apesar da diversidade de sua atuação, são virtudes que podem ser aprendidas, apreendidas, assimiladas e aplicadas pelo arquivologista. Muito obrigado. Agradecendo ao excelentíssimo senhor desembargador José Américo Penteado de Carvalho, passaremos então à mediação, que será feita pelo professor doutor Rodrigo Eduardo Botelho Francisco, que é pesquisador vinculado aos programas de pós-graduação em Comunicação e em Gestão da Informação, docente do Departamento de Ciência e Gestão da Informação da Universidade Federal do Paraná, livre-docente em Informação e Tecnologia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP, doutor e mestre em Ciência da Comunicação, também pela USP, com pós-doutorado na Universidade Complutense de Madrid e na Universidade Autônoma de Barcelona, especialista em computação. Bacharel em Comunicação Social, líder do grupo de pesquisa Infomid e pesquisador da rede de pesquisa aplicada ao jornalismo e tecnologias digitais vinculados à Sociedade Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo, SBPJOR, e no Núcleo de Apoio e Pesquisa Escola do Futuro da USP. Criador da marca e do sistema SACI, um software livre de gestão convergente colaborativa de produção midiática, e também exerceu o cargo de diretor de comunicação da UFSCar e na UFPR, coordenador do curso de graduação em Gestão da Informação, no programa de pós-graduação em Gestão da Informação, e atualmente é o chefe do Departamento de Ciência e Gestão da Informação. Então, bom dia novamente a todas as pessoas que nos acompanham aqui no auditório e também na transmissão pelo canal do LabGed no YouTube. É uma satisfação poder dividir espaço aqui com o Dr. José Américo Penteado de Carvalho. Muito obrigado pela brilhante conferência que nos traz essa visão de rede, de uma rede que é acionada no sentido da promoção da justiça social e observados aí os documentos, os acervos institucionais. Então, doutor, muito obrigado por essa aula, por essa visão que o judiciário traz em relação aos documentos e como que o doutor contribuiu para nós nos enxergarmos nesse processo. Nós vamos nos enxergarmos desde a universidade, quem somos como universidade, mas nos enxergarmos também, além do aspecto institucional, como profissionais e como profissionais detentores ou debatedores de um conhecimento específico, que é a arquivologia, e como que nós podemos nos enxergar também nessa rede que o doutor chamou a atenção aqui hoje. Eu não sabia que o Helder ia ler meu currículo ali, mas vocês viram que eu sou jornalista, não é? E, doutor, uma fala que me chamou a atenção, particularmente como pesquisador, no jornalismo a gente discute há bastante tempo essa questão da imparcialidade, da objetividade, da neutralidade, e quanto isso é uma busca que o jornalismo sempre teve na mediação dos fatos, das informações e como elas são narradas para a sociedade, e como que essa objetividade, apesar de ser requerida, ela é um desafio bastante grande de ser alcançada. Porque como nós interferimos ou participamos do processo de constituição das narrativas, nós também deixamos ali as nossas pegadas, nós deixamos ali também os nossos rastros. E eu imagino que na fala o doutor chamou atenção para esse grande desafio que é observar a imparcialidade, a neutralidade na constituição do documento e como que essa imparcialidade, essa neutralidade depois vai ser requerida nisso que o doutor chamou de sindicância, não é? Ou seja, todas as nossas ações estão passíveis de serem sindicadas no momento posterior. E uma outra questão
que eu gostaria de chamar a atenção aqui no início desse debate é como que a fala do doutor também representa uma ação institucional do Tribunal de Justiça na comissão permanente. Não é? E ali os desafios de enxergar os aspectos coletivos da constituição dessa comissão, e não só coletivos, no momento em que se monta uma comissão, e não exatamente só um profissional, mas também o aspecto técnico que tem que estar requerido ali na constituição dessa comissão, e o fato dela ser permanente. Né? Então, esses signos, esses símbolos, demonstram a estratégia do tribunal no sentido do tratamento dos documentos. Bom, eu faço só esse preâmbulo aqui, né, na verdade, para a gente iniciar esse debate aqui e chamar a todas e todos os presentes aqui para poder também dialogar nessa conferência de abertura, não é? Esse evento, esse seminário de pesquisa e extensão é promovido por um projeto que tem um problema bastante específico para ser resolvido, mas isso é feito dentro da universidade, como nós apresentamos na abertura. E fazê-lo dentro da universidade, imagino que é importante fazê-lo dentro de um debate amplo. Então, convido toda a audiência que está no YouTube, a plateia aqui também, para que possam trazer novas questões, novos insights, novas perguntas aqui para a mesa. Né? Vocês podem fazê-lo no YouTube, enviando as perguntas ali no chat, ou podem levantar a mão aqui, que eu imagino que alguém aqui do nosso staff vai levar aí o microfone até vocês. Tá bem? Mas eu gostaria, então, para começar, doutor, fazer uma pergunta bastante pragmática no sentido da atuação da comissão permanente. Não é? Nós vivemos um momento de transformação digital muito grande. Né? Então, parte dos nossos acervos, eles são analógicos e precisam passar por um processo de digitalização. Esses acervos já estão lá no tribunal, assim como estão aqui nas faculdades, e parte do acervo é nato digital, ela já nasce digital, né, e também passível de preocupações em relação à sua preservação. Então, eu pergunto como que a comissão permanente, doutor, tem trabalhado esses aspectos desafiadores da transformação digital que a sociedade vem passando. Né? Como que vocês têm conduzido esse debate? Essa é uma preocupação perene dentro da comissão. É uma preocupação perene por alguns motivos. Primeiro, que nós estamos num momento humano, de tempo humano, em que nós estamos digitalizando tudo. Tudo está sendo digitalizado. Até hoje em dia, basta lembrar que até hoje em dia nós já fazemos, nós temos impressoras tridimensionais. Quer dizer, a gente já daqui uns tempos estaremos construindo verdadeiramente de forma comercial partes ou órgãos, né, partes de corpo humano, né, tecidos, órgãos para reposição. Isso é uma próteses, né, médicas são já feitas, né? Quer dizer, então nós temos um momento do conhecimento humano que ele não é suportado mais apenas por papel. Isso é muito natural. A questão é esta migração, porque nós estamos falando de sistemas que, a princípio, são diferentes e que devem conversar entre si. Então, dentro de um tribunal, nós temos a preocupação de manter a guarda daquilo que é necessário e do que nós conseguimos guardar, porque nem tudo nós conseguimos guardar. Senão, o tribunal teria que gastar milhões de reais anualmente para estruturas de manutenção de documentos nos seus elementos originais. E segundo, nós temos também uma dificuldade de verificar, e não é uma dificuldade, é uma preocupação em verificar aquilo que pode ser descartado e o que não pode ser descartado. E um outro momento ainda de saber como que nós vamos aplicar aquilo na forma digitalizada, que seria de uma pretensa facilidade de guarda. E isto porque os sistemas judiciais de processo, né, de judicializar processo no sentido judicial da palavra, que os tribunais dispõem, nem sempre previram isto que antes era novidade, que hoje já é algo que se tem que ter instante a raciocínio,
que é a forma como seriam aplicados, inseridos o conteúdo, ao menos o conteúdo intelectual desses documentos, inclusive particularmente aqueles que vão ser descartados, como também como serão guardados esses próprios dados, ou arquivos, melhor dizendo, que já são digitais no seu nascimento. Isso também é interessante, porque daqui a décadas, talvez, ou nem tanto, né, nem tanto tempo, a preocupação vai ser com o que vai ser guardado e o que vai ser descartado. Então, nós temos um sistema interessante que saiba, isso é muito específico. O processo hoje, os recursos chegam no meu gabinete digitalizados, evidentemente, a petição do advogado é digitalizada, as provas são digitalizadas pelo advogado, já tem um sistema que credencia o advogado, que dá para ele presume-se a boa-fé na apresentação do documento, quer dizer, não precisa levar para cartório, para documentar em PDF, por exemplo, que se chama Projude. E sabem muito bem os componentes aqui da nossa comissão, o Leandro, o Fernando Mader, o Marco e o André Pesqueira, que estão aí, que são membros proativos, muito proativos e competentes da nossa comissão, com elogios merecidos que sejam feitos em público, e que sabem que há uma dificuldade em adaptar a sistemática do Projude, que veio para facilitar, veio como inovação, mas adaptar a uma outra inovação, que é agora a de guarda e salvaguarda de elementos documentais, materiais, e de elementos documentais informativos. Né? E nós temos isso como uma pequena, entre aspas, crise no momento, que são justamente esse diálogo que a Comissão Permanente de Avaliação Documental está fazendo com o setor responsável do Tribunal de Justiça pela gestão de tecnologia de informação para adaptar o sistema judiciário para isso. Né? E isso é muito interessante porque eu colocaria, professor, o que nós estamos vivenciando, e aí nós temos a tradução da importância de um evento como este, e também o fundamento do agradecimento que faço de ter o tribunal, de ser convidado para participar do evento, conhecer do evento. Nós temos os nossos componentes que estão participando ativamente, vão participar com incentivo do Tribunal de Justiça, incentivo que sim, é importante para nós. Nós estamos num momento que nós precisamos nos resguardar para que depois não tenhamos prejuízos ou arrependimentos de uma falta de técnica, de uma falta de sistemática, e eu colocaria aqui, talvez, um pouco mais arrojado, não querendo avançar na função própria dos profissionais de arquivologia, história, etc., mas uma provocação de talvez um conceito ainda que futuro de um sistema de vigilância em documento. E um sistema de vigilância que não quer dizer que todo mundo vai cuidar, não, já existe aquela vigilância automática, independente, autônoma do indivíduo ou de uma instituição, mas geral de todos pelo documento. Então, objetivamente, sim, o Tribunal de Justiça ele está se esforçando para esse segundo momento, dessa segunda etapa da documentação, ou terceira etapa, se considerar, quando não se documentava nada, se documentava. Né? E isso significa dizer que nós estamos tratando a gestão de documentos, gestão de arquivos, como algo relevante socialmente, não por imposição, não porque nós gostamos e tenhamos isso como, entre aspas, um emprego. Não. Na verdade, é porque isso é importante socialmente. Antigamente se guardavam as coisas, mas se guardavam por outros aspectos. Né? Se documentavam por outros aspectos, mas não por uma perspectiva de relevância social. Isso decorre também da evolução da sociedade. A sociedade hoje, e eu estou falando de uma sociedade como o Brasil, né? Isso há contraste, por exemplo, em sociedades que não permitem ainda esse raciocínio, essa consciência da importância da gestão de documentos. Né?
E vai mais ainda além, para arrematar. Existe preocupação, é bom que isso seja dito, e é muito específico, às vezes, da instituição, Tribunal de Justiça do Paraná, de outro estado, enfim, até a forma de catalogação da ação proposta, porque o advogado propõe uma ação cautelar de reintegração de posse de animal de estimação com indenização, danos morais, materiais e futuros para a guarda, etc. Dá um nome para a ação. Aquilo, às vezes, vai para o sistema judiciário com aquele nome, mas, na verdade, a gente tem que alterar aquilo. O juiz também tem que ter essa consciência, o magistrado de primeiro e de segundo grau, de que talvez aquele registro não deva ser assim. Aquilo é uma ação de indenização, e dentro do rol de ações de indenização, nós teremos um resguardo de documentos pertinentes por um determinado tempo, em determinadas partes do documento, tanto do ponto de vista material como documental. E isto é muito importante. Né? E eu só avançaria um pouquinho mais que, em toda essa gestão, a preocupação que se tem é sempre resguardar aquilo que no futuro nós possamos utilizar. Mesmo que hoje não saibamos o que guardar, o que resguardar, mas sim garantir esse acesso, essa amplitude de acesso futuro. Porque pode que no futuro tenhamos um conhecimento necessário que vai sugerir, putz, tinha que ter resgatado esse arquivo. Isso, para mim, é importante para nós nos compreendermos aqui adiante. Obrigado. Perguntas da plateia? Sim, temos uma pergunta lá no fundo. Acho que o Luiz pode levar o microfone, né? Oi. Foi. Então, tá. A minha pergunta era relacionada mais à questão do sistema, né? O doutor falou que hoje os processos eles já são digitalizados, então a gente tem acesso virtual a esses documentos. Só que a gente tem muito problema. Eu sou advogada, então a gente acessa ao Projude, às vezes o Projude, em 5 dias da semana, 3 ele está caindo. Então eu gostaria de saber como hoje vocês veem essa questão de segurança da informação e a segurança dos documentos digitais nos processos hoje que já estão sendo digitalizados dentro do Tribunal de Justiça. Essa questão a preocupação, ela existe e vai continuar existindo. Ela não é uma preocupação de agora, porque acontecia algum episódio no sistema judiciário, no sistema de documentação do processo. Nenhum sistema é perfeito. O sucessor do Projude terá defeitos, certamente. Eu desacredito a afirmação de que haverá um sistema perfeito para tratamento. O que existe e o que deve existir é justamente essa vigilância. Quando a doutora coloca exatamente, essa preocupação é uma preocupação que deve existir e que deve estar sempre em pauta. Porque o que se coloca no sistema e o que se documenta é algo que deve estar com um acesso viável dentro dos limites legais, de sigilo, etc., no caso do processo judicial, para o futuro, essa documentação. Então, essa preocupação sempre existe, sempre vai existir. E um sistema infalível não existe. Aliás, o Projude é considerado no Brasil um dos melhores que nós temos, com ressalvas, evidentemente, que poderá melhorar ainda, mas veja, os trabalhos dos tribunais, como instituição responsável por acervos institucionais próprios, né, e que de relevo social, indiscutivelmente, tem a preocupação de melhorar esse sistema. Nós poderíamos pedir, por exemplo, aos profissionais aqui da Comissão Permanente de Avaliação Documental, o Fernando, o Marco, por exemplo, também o André Pisqueira e o Leandro Montot, discorrer
discorrer sobre todas as nossas manobras de enfrentamento para aquisição de elementos que resguardem e que atendam às diretrizes nacionais de salvaguarda da documentação digitalizada, né? Nós ainda precisamos aperfeiçoar. Então, nessa medida, eu diria, como essa possibilidade existe, né, e essas falhas podem ocorrer, eu também a hora que abriu o Projude já não estava lá, já teve tentativas de invasão, já o humano, né, o humano intervém ainda com complicadores, né, tanto externos como até internos. Esta é uma preocupação perene da instituição judiciária. E, portanto, todas as medidas necessárias são aplicadas internamente, através dos seus setores, e, inclusive, com conhecimento da cúpula diretiva de um determinado tribunal. Por isso que nós temos, por exemplo, quando há falha evidente de um sistema judiciário, por exemplo, do Projude em um determinado dia, ou quando acontece alguma situação, por exemplo, uma enchente que dificultou ali, inclusive o acesso ao Projude, né, porque uma falha sistemática, ela é conhecida e o prazo, inclusive, processual é prorrogado, né? Isso é muito importante. Bom dia a todos. Desembargador, eu conheço um pouco da história do tribunal. Trabalhei lá há anos, trabalhando na biblioteca. E uma coisa que me preocupa com a fala do senhor é sobre a questão, por exemplo, da equipe técnica que trabalha com a gestão documental. A gente sabe que a gente precisa de um conhecimento mais específico para tratar com essa documentação, e a área do direito, né, os processos, exigem mais conhecimento ainda que a linguagem jurídica, né? Então, eu gostaria de saber assim, a quantas andam, né, as diretrizes do tribunal em relação à equipe que trabalha com esse trabalho, com essa atividade, como é que a gente tem acesso, por exemplo, a alguns documentos que possam contar para a gente a história, né, do tratamento arquivístico. A gente sabe também que no tribunal, eu acho que não tem arquivista. Sem dúvida. Na verdade, o Tribunal de Justiça ele tem tanto a consciência interna, e isso está se reforçando paulatinamente, né, com esse momento que nós estamos, né, de transformação de procedimentos internos do tribunal também, e tem uma determinação que é nacional já, quer dizer, não é só o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que está fazendo isso, são todos os tribunais, todos estão se conformando. E todos, como mostra, por exemplo, o Encontro Nacional de Memória do Poder Judiciário, todos se ajudam, né? Aquele convênio que fizemos aqui com a Universidade Federal do Paraná repercutiu muito, e muito bem, no âmbito da nossa comunidade de comissões de avaliação documental. Invoco aqui o testemunho do Leandro Mantô, do Fernando, do Marco e do André, que perceberam isso. Nós estivemos no Encontro Nacional, que é o enfoque, Encontro Nacional de Memória do Poder Judiciário, que o enfoque era justamente esse. E o grande problema, a grande questão é saber que, embora empenhados, quais são as dificuldades a serem enfrentadas. Porque não é assim, queremos melhorar, etc., instantaneamente nós teremos melhora, senão a consciência de que nós precisamos enfrentar problemas e conflitos internos, às vezes, para a resolução de problemas. Então, por exemplo, é uma questão que não é só da comissão a contratação de um arquivista. Primeiro, porque arquivista é um profissional raro ainda no mercado. Segundo, quer dizer, então, não é assim, quem que vai, né, instantaneamente, etc. Claro, dentro de uma casa legislativa. E tem universidades que não têm nem o curso da arquivologia. A arquivologia até, ela está se reforçando cientificamente de uma forma mais recente.
Isso também influencia a atuação, por exemplo, de uma instituição judiciária. Porque nós temos uma certa dificuldade em importar profissionais que participem dessa construção. E é uma construção de enfrentamento de problemas multidisciplinar. Então, por exemplo, se fosse para mim, como presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade, eu já teria oficiado ao presidente pedindo a contratação de um arquivista que fosse adequado para o cargo. Mas eu não tenho como fazer isso porque nem o cargo está previsto em legislação. Não é? Então, a preocupação que nós temos é uma preocupação que veicula, que é consciente dessas dificuldades. Não é? E o que seria importante colocar em destaque é que nós estamos num momento a partir do qual nós não voltaremos para aqueles status quo ante, aquele em que essas preocupações não existiam. Guardavam-se as coisas, colocava-se os documentos lá, ficava lá, alguns apodreciam, porque era um ambiente úmido, os documentos se perdiam-se informações, perdiam-se emoções humanas. Então, o Tribunal de Justiça ele tem a preocupação, existe, e do ponto de vista prático, apenas para ilustrar e enfim, tentar demonstrar o que está sendo feito hoje, atualmente, nós temos tramitando uma proposta interna de fixação de um cargo próprio para arquivologista e até cientes de que há uma recomendação que nós tenhamos o historiador, o museólogo, o arquivologista, etc., de forma autônoma, mas nós trabalhamos não só através de setores específicos departamentais do Tribunal de Justiça, como estrutura administrativa, como através dessas comissões de avaliação documental, que são permanentes, e elas que estão fomentando exatamente essas melhorias internas para efeitos de salvaguarda de documentação. E qualquer acesso, por exemplo, se tivéssemos aqui alguém, puxa, mas eu queria pesquisar quais eram os crimes praticados em trânsito, os crimes praticados em trânsito, crimes de trânsito praticados na época em que mais se tinha cavalos do que se tinha veículos automotores. Vocês podem conseguir esse acesso através, por exemplo, do departamento de nosso setor de museu do Tribunal de Justiça. E lá vocês poderão conhecer e saberão, certo, ninguém sabe aqui, não sei se, o Fernando acho que vai, não sei se conseguiriam me lembrar, André se lembra da data? Não sei se é 1800 e lá vai bolinha, mas aqui na Praça Tiradentes houve um atropelamento de uma pessoa que bateu a cabeça feio, morreu, saiu sangue, ele morreu, e porque foi atropelado por um cavalo. Isso está documentado num processo. E o processo é salvaguardado, né, devidamente, porque aquele documento para nós é importante saber, por exemplo, como que foi tratado naquela época um crime de trânsito como esse. E é verdade. Foi condenado em primeiro grau, teve o trâmite processual, recorreu, etc. Recurso naquela época era difícil, né? Mas, enfim, existem sim mecanismos internos nossos, e essa não é uma preocupação fugaz do tribunal, é uma preocupação perene. Temos uma pergunta aqui da plateia, da audiência do YouTube, é da Graziela de Fátima Rocha. Doutora, ela pergunta, quando a digitalização de um documento pode substituir legalmente o documento físico? Eu não sei se a pergunta se refere ali não sei se ela se refere ali à substituição contemporânea ou a substituição para efeitos de gestão de documentos. De uma forma ou de outra,
eu tentaria aproveitar o questionamento, o bom questionamento feito, para talvez fazer 2 ou 3 ponderações. Primeiro, que é uma tarefa extremamente delicada, essa de gestão do documento, no sentido de digitalizar aquilo que pode eventualmente ser descartado, por qualquer motivo, ou porque superou os padrões de temporalidade, ou porque superou a triagem, que é relevante, extremamente relevante, de sua pertinência histórica, etc., que vai permanecer apenas como documento digitalizado e aquele suporte documental físico descartado. E isso é um grande problema a resolver. É um grande problema, porque nem tudo nós poderemos guardar, e cada vez vai ficar mais difícil. E segundo, nós precisamos triar exatamente aquilo que depois não nos faça falta. Isso é muito difícil. Por isso, as ponderações sobre a inserção do profissional de arquivologia dentro de uma instituição. E segundo, uma visão mais contemporânea. Do ponto de vista legal, existem determinações e normas que preconizam a possibilidade de substituição de um documento físico por sua versão digital. E isso são incrementos legislativos que vêm vindo a partir já de alguns poucos anos em que a comunidade jurídica pretendeu já facilitar algumas demonstrações, algumas atividades comprobatórias. Então, por exemplo, nós poderemos saber se uma determinada certidão é viável de ser apresentada no seu aspecto digital, na medida em que nós tenhamos em consideração a legislação própria para o caso, e eventualmente até uma legislação residual de normatização interna de um determinado estado. Então, por exemplo, no estado do Paraná, nós poderemos ter a apresentação de um documento de certidão, uma certidão de casamento, por exemplo, para a compra de um imóvel, digitalizada. Mas pode ser que naquele estado não tenha sido isso devidamente regulamentado. A assinatura pode ser até digital, numa escritura pública, a depender dessas normatizações. Então, às vezes, é preciso saber elementos normativos, maiores ou menores, para se determinar essa validade. Tem mais uma pergunta? Eu vou, inclusive, eu acho que já é meio-dia, né? Vou perguntar se mais alguém da plateia que também tem a pergunta, para a gente poder ir encaminhando aqui para o final, tá bem? Vou fazer a leitura da pergunta do Bruno Henrique Machado. Na verdade, não é uma pergunta, ele pede para o doutor mencionar a importância do PRONAME, Gestão Documental e Memória do Poder do Judiciário. Na verdade, o PRONAME, a memória para o Poder Judiciário é algo que hoje, da qual nós não podemos nos apartar. Nós não podemos deixar de saber de onde veio o Poder Judiciário em cada instância, historicamente, sua linha historiográfica, porque nós precisamos saber para onde o tribunal vai. E isso não é só no Tribunal de Justiça, não é o tribunal, não é um ou outro tribunal, são todos os tribunais brasileiros. A justiça, na verdade, ela é uma origem e um destino. E esse Programa Nacional de Memória do Poder Judiciário, o PRONAME, ele regulamenta, ele traz as melhores regulamentações para essa gestão de memória e gestão documental pertinente. E aí nós temos, por exemplo, e talvez não seria o caso de especificar a amplitude desse mecanismo nacional, né, que derivou, inclusive, do Conselho Nacional de Justiça, com muita razão, com muita propriedade, no sentido de sua produção normativa do Conselho Nacional de Justiça,
tabelas de temporalidade, que são parâmetros fundamentais para a manutenção e descarte de documentos dentro dos processos. E é claro que, como um programa, ele acaba tendo dentro dele uma própria dinamicidade. Então, pode ser que nós tenhamos, por exemplo, estávamos enfrentando ali na comissão na CEPAD, na comissão de avaliação documental, questionamentos próprios em um grupo de trabalho que visava a análise, triagem e eventual descarte de processos nas varas de execução fiscal da capital. E muitas peculiaridades internas do processo fiscal, processo de execução fiscal é quando o Estado cobra uma dívida do particular, né, na essência geral da palavra, tanto do ponto federal, estadual, municipal, no Tribunal de Justiça, a estadual municipal, e saber, tinham peculiaridades importantes ali, porque é um processo simplificado de cobrança, de execução judicial. Então, elementos que eram trazidos na prática concreta colocavam em xeque algumas determinações preconizadas pelas tabelas de temporalidade produzidas pelo PRONAME. E isso foi levado, inclusive, ao Programa Nacional para que tenhamos uma resposta central para o Tribunal Estadual, no sentido de uniformização da atividade do Tribunal Local em relação aos demais tribunais e ao sentido. E aí que nós podemos até concluir que o PRONAME, como Programa Nacional de Memória do Poder Judiciário, é extremamente relevante, no sentido de que nós unificamos a gestão da memória e a gestão documental. Se alguém da plateia, que tenha a especialização, enfim, que tenha a vocação profissional da área de gestão documental, vier a trabalhar no Tribunal de Justiça, permanentemente ou temporariamente para contribuir com atividades de gestão de documento, ele terá que obedecer a essa sistemática produzida pelo PRONAME. Acho que o André tinha uma pergunta, não? Tem o microfone lá. Enquanto isso, a gente queria chamar, conversamos aqui com o doutor, o pessoal do CEPAD para vir até aqui, né? A gente está encaminhando para o final, e o doutor fez questão de chamar a atenção da importância da equipe que está na comissão permanente, e estão convidados, por favor, para subir aqui também, para a gente registrar esse momento. E aí eu peço que alguém leve o microfone ali. Pronto? Não vai funcionar? Vem até aqui, por favor, porque aí quem está no YouTube precisa escutar a pergunta, né? Então. Bom dia. Eu sou Leiliane, né, e também faço parte do Tribunal de Justiça do Pará, e gostaria só de registrar que eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho, né, do Tribunal de Justiça aqui do Paraná, e que fui muito bem recebida pela equipe, Marcos, Leandro, Ibramar. E, assim, a gente sabe que os convênios com as universidades e instituições de pesquisa, elas são realmente muito exitosas, porque elas trazem resultados assim importantes. E aí eu queria saber, né, do desembargador, de vocês, como que o Tribunal de Justiça tem se organizado para receber, né, o pesquisador, né, advindo dessas universidades, para que garanta o acesso a essa documentação. Como é que vocês têm se organizado nesse sentido? Uma pergunta interessante, na verdade, uma pergunta que suscita aspectos concretos da preocupação do tribunal com a gestão de documentos e gestão de memória. E o que é interessante, ainda respondendo à pergunta da senhora, né, que nos fez, ainda prorrogando a resposta, na verdade, se nós estamos num momento que, a partir do qual nós não poderemos voltar para trás, né, voltar para aquele momento em que nós tínhamos uma obscuridade quanto à importância da gestão do documento, tanto do ponto de vista físico como intelectual,
Nós temos que ter a consciência de que nós temos que exercitar as melhores formas, exercitar os melhores procedimentos para essas finalidades. Então, o que hoje a gente faz vai ser melhor depois, né? A gente vai ter mais profissionais, a gente vai dialogar mais com uma linguagem comum, com profissionais que não são eminentemente jurídicos, e nós faremos convênios bons e convênios melhores ainda. Nós exercitaremos esse viés multidisciplinar, né? E essa preocupação da contribuição da instituição de ensino superior com a gestão documental é extremamente importante na medida em que ela mesma tem preocupações com o seu acervo e ela pode contribuir dentro de uma multidisciplinaridade focada exatamente na sua atividade finalística, inclusive, mas, enfim, na sua atividade de interseção ao momento social, à justiça social, contribuir eficazmente com atividades que não são exatamente aquelas próprias ou que precisam ser incrementadas na atividade finalística ou derivada de uma determinada instituição, como o Tribunal de Justiça. Daí, esta necessidade, né? Então, nós encaramos a questão por exemplo, dos convênios com extremamente cuidado, no sentido de que nós precisamos dar acesso àqueles que têm interesse em fazer convênio conosco, e nós estamos fomentando internamente também, de forma proativa, portanto, essa intervenção social na medida do necessário para esta vigilância em documento. Para nós é importante. Bom dia, meu nome é Fernando, do Departamento de Gestão Documental, lá do Tribunal, integro o CEPAD. Com relação ao acesso, para a parte, para a comunidade acadêmica, justamente esses convênios para possibilitar maior divulgação, um acesso melhorado. A gente tem o convênio com a Federal recente e tem um convênio com a Universidade Estadual, que foi feito na nossa primeira comarca, lá em Paranaguá, justamente para que a gente possa catalogar e ampliar esse acesso ao público acadêmico também. Então, acho que seria mais ou menos nesse sentido a nossa maior preparação. Na parte dentro do departamento, na parte do museu, a gente tem um acervo catalogado de processos que fica disponível no site do tribunal, com uma breve descrição do que é cada processo, e isso já de alguns anos disponível, que tem facilitado também o acesso para alguns pesquisadores que têm interesse em determinados processos, daí ter o acesso físico ao processo, daí localmente, porque a gente não pode ceder eles externos, mas daí localmente para pesquisas ele tem sido feito dessa forma. Acho que com relação ao acesso seria isso mesmo. Eu vou aproveitar só para complementar na pergunta da nossa antiga bibliotecária do tribunal, com relação ao cargo de arquivista. A gente tem, então, esse processo que o desembargador falou, em que foi solicitado a criação da carreira de arquivista, ainda em estudo no tribunal. Então, esse pedido já foi feito no ano passado. Não é simples, né, acrescer um cargo que não existia na carreira do tribunal, mas existe esse processo em estudo. E, paralelamente, esse ano foi iniciado um estudo de uma possível terceirização também nessa carreira. No entendimento do departamento, a gente entende que elas se complementam, né? Uma não exclui a outra. A gente pretende que tenham as duas, ou a carreira, para que possa coordenar os eventuais terceirizados que possam ser contratados nessa área de arquivologia mesmo. Então, seria isso. Obrigado.
Obrigado. Eu acho que a gente pode ir encaminhando para o encerramento. Não sei se o doutor, mais alguém gostaria de falar, acrescentar algum detalhe da equipe. Eu até gostaria, Fernando, se me permite, advogar aqui em causa própria. Porque nós estamos na Universidade Federal do Paraná e o desembargador lembrou da dificuldade que nós temos em formar profissionais para a área de arquivologia. No Paraná, nós só temos curso de arquivologia na Universidade Estadual de Londrina, né? Não temos esse curso aqui na UFPR. Mas nós temos flertado muito com isso, é verdade. E, como chefe de departamento, eu assumo aqui que nós temos esse debate também acontecendo dentro do nosso próprio departamento, no sentido de ampliar a nossa atuação na formação de profissionais que são requeridos aqui no Paraná e no Brasil, né? Mas digo advogar em causa própria também, porque nós temos um profissional aqui que é bastante híbrido, bastante interdisciplinar, doutor, que é o gestor da informação e que tem atuado em diferentes organizações também atendendo a essas demandas, também atendendo esses problemas, né? Mas faço essa fala, para encaminhando a minha fala final aqui, no sentido de ressaltar uma provocação da nossa vice-reitora, a professora doutora Graziela Bozon de Muniz, que chamou a atenção hoje de manhã para a dificuldade do nosso tempo de abandonar ações individuais e caminhar cada vez mais no sentido de atividades coletivas, colaborativas, né? E o desembargador lembrou já do acordo que nós temos firmado entre o FPR e o tribunal. Oxalá a gente continue ampliando essas redes para garantir a justiça social, tá bem? Então, deixo essa fala aqui no sentido de encerrando essa primeira conferência de abertura. E, doutor, eu gostaria de chamar bastante atenção para a importância e como que essa conferência ela marcou o início desses trabalhos, marcou uma semana de pesquisa e extensão da UFPR. Então, nós somos muito gratos à presença do doutor aqui. Eu sei como a dificuldade da agenda, não é, de um juiz, e, portanto, nós sabemos do apreço que o doutor teve em estar conosco aqui nesse debate. Somos muito gratos e deixamos, claro, as portas sempre abertas para o tribunal e para que as nossas equipes técnicas continuem, inclusive, dialogando e construindo conhecimento juntos. Tá bem? Então, essa é a minha fala. Passo para as falas finais do doutor. Eu agradeço a todos que contribuíram com o evento e parabenizo, professor, a preocupação e o cuidado, né, o carinho com a expansão do conhecimento na área. E um carinho que é demonstrado através da realização do evento, neste momento e deste porte, multidisciplinar, na verdade, e que convidou festivamente outros profissionais de outras casas, como nós viemos. E, na medida, e eu aceitei, eu aceitei, a agenda, de fato, estava intensa. Eu estou com 2 sessões pela semana, estou migrando de câmara. Nós trabalhamos bastante. No tribunal é muito dinâmico, muito intenso a agenda, mas me chamou a atenção que era necessário o respeito pelo convite, na medida em que o Tribunal de Justiça poderia não falar o que se espera que se fale, talvez, mas aquilo que talvez seja uma visão inicial do que nós temos, né? Uma visão daqui para lá em relação à arquivologia, à gestão de documento, aos sistemas de gestão. E isso é muito importante, porque a sociedade precisa estar alerta e ciente. Quando o professor falou lá no começo, até anotei aqui, quanto à questão do jornalismo, né, narrativa, que às vezes traz, que é difícil de trazer uma notícia imparcial, mas tem umas que são evidentemente parciais. E aí nós temos que ter essa consciência de filtragem. Mas isso é uma outra história. Importa dizer que parabéns pelo cumprimento, professor. Parabéns ao corpo docente da universidade que prestigia e a todos aqueles que estão prestigiando o evento de forma presencial ou virtual, que prestigiam o evento que importa na construção de uma ferramenta humana para conhecimento de si mesmo, de si mesmos, do ser humano como tal. Parabéns pela iniciativa, professor, e muito obrigado pelo convite.